A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não vou negar porque estou muito nervosa. Eu estudei por algum tempo essa passagem que me veio ao encontro do meu coração. É uma passagem na Bíblia muito conhecida e eu gosto muito, fala muito. É uma passagem que fala sobre mulher, mas a palavra do Senhor, independente de ser mulher ou homem, fala para o ser humano. Então, quando nós nos atentarmos, quando a gente coloca os ouvidos e presta atenção, a gente vê que a palavra do Senhor fala comigo, fala contigo, fala com aquele que ouve e dá crédito à palavra do Senhor. Então, eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. E esse capítulo ele fala sobre a mulher de Samaria, a mulher samaritana, né? Então, vamos ler, irmãos. A mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem.
Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tem feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em algumas Bíblias, em algumas versões, esse poço é chamado de fonte. Hoje eu vim aqui, em nome de Jesus, falar sobre uma mulher. Uma mulher que, essa mulher, ela se tornou refém de um poço. Refém. Ela estava presa ao poço. Mas todo mundo que é refém pode ser liberto, pode ser solto. Porque existe um preço a ser pago. Quando a pessoa é sequestrada e se torna refém, há um preço pago para que essa pessoa seja salva, seja solta. E essa mulher, ela se fez refém desse poço. Fala a história que os judeus não se davam com o samaritano, como todos nós sabemos. Toda vez que uma pessoa prega sobre a mulher samaritana, fala sobre isso, sobre a divisão dos reinos, sobre tudo isso, que os judeus, eles não se davam. Se o judeu passasse de um lado, o samaritano tinha que passar do outro. E os judeus, eles não se davam por uma questão política, uma questão religiosa, uma questão territorial. E tem aí toda uma história que nós sabemos, porque quando nós prestamos atenção na palavra do Senhor, nós entendemos que havia uma divisão, muito ódio, e os judeus, eles não se davam com o samaritano. Essa mulher, ela tinha consciência que ela era samaritana, que ela não se dava com o judeu, que o judeu nem olhava para ela, não tinha chance. Ali Jesus no poço, ele veio da Galileia, Cafarnaum, e passando por várias cidades. E quando os seus discípulos começaram a ter uma contenda com os discípulos de João, Jesus falou assim: não, vamos para a Galileia, vamos voltar para a Galileia, porque Jesus, ele não queria contender, né, com aquele que anunciava sua vinda, que era João. E quando ele foi para Galileia, Jesus já tinha um propósito. Quando ele voltou para Galileia, Jesus já tinha um propósito. E o propósito de Jesus era a mulher samaritana, a mulher que era refém do poço, a mulher que não acreditava em si mesma. Ela estava lá na casa dela, no lugar dela, vivendo a vida dela. Era uma mulher sozinha. Era uma mulher que ninguém queria envolvimento. Tanto que ela vinha buscar água na hora sexta. Na hora sexta é meio-dia. O sol alto, muito quente. E essa mulher, ela carregava um cântaro. Ela era o quê? Refém desse poço. Ela era refém dos seus sentimentos. Ela era refém da sua baixa autoestima, porque ela tinha uma história. Ela tinha uma história que não era uma história condizente era uma história condizente à vida que ela levava. Então, todo mundo, as mulheres iam tirar água desse poço de manhã, num horário fresco, no horário, ia todo mundo, conversavam, tiravam água, voltavam para a sua casa. Mas essa mulher ia ao meio-dia. Ela ia meio-dia porque ela não queria se misturar com as pessoas que estavam lá de manhã, porque ela era mal vista, malquista, uma mulher que além de
ser de outra nacionalidade, era uma mulher que tinha a vida sentimental abalada, porque ela já tinha passado por 5 casamentos, e esse 5º casamento não era marido dela, ela não era casada, de repente era marido de outra pessoa, marido já que ela tomou de alguém, um casamento que ela desfez. E as mulheres olhavam ela como? Olha a mulher que arruina casamento, olha a mulher que toma. Então ela era mal vista pela sociedade. A sociedade não queria ela como a mulher do fruto de sangue. Era uma mulher que não deveria estar ali, mas estava ali e tocou somente a orla do vestido de Jesus. Então essa mulher samaritana, ela tinha essa problemática também, a problemática da rejeição. E às vezes ela mesma se rejeitava por ser uma mulher separada, diferente, suja, né? Com dores emocionais muito grandes, depressão, né? Ansiedade, né? As doenças do século, as doenças modernas do século, né? Então essa mulher, ela vivia separada, escondida. E fala aqui que o Senhor teve que passar por Sicar, onde tinha esse poço de Jacó, onde todo mundo pegava água, né? Que estava ali na herdade de Jacó, estava no território ali onde o poço de Jacó. E Jesus olhou, ele tinha um propósito. O propósito dele foi de encontrar esta mulher machucada. O propósito do Senhor é para os doentes. Quem está sarado não precisa de remédio. Quem é saudável não precisa de hospital. Quem tem saúde em abundância não precisa de remédio. Quem não sente dor de cabeça não pode tomar dipirona. Não pode. Então Jesus veio para quê? Para aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam, aqueles que reconhecem que necessitam o Senhor Jesus. E essa passagem de Jesus por Sicar tinha propósito. Tinha propósito, o propósito de encontrar esta mulher. O encontro de Jesus com essa mulher. Mas ela ainda não sabia, ela ainda não reconhecia. Tanto que ela dava desculpa para tudo que o Senhor falava. Porque se você prestar atenção nessa parábola, tudo que Jesus toca na ferida dela, ela se retrai. Não, Senhor, mas onde é o lugar de adorar? O Senhor toca na ferida dela, ela, não, Senhor, mas os judeus não podem se comunicar com os samaritanos. Jesus toca na ferida dela e ela dá uma desculpa. Quantas vezes você lendo essa parábola, você entende, o Espírito Santo de Deus te leva a entender que essa mulher é uma mulher machucada, magoada e que não quer que toque na ferida dela. Ela pega a ferida dela, esconde, porque não dá para dar aquela catucadinha. Porque quando Jesus quer dar aquela catucadinha para tirar o pus, a mulher se defende. Quantas vezes nós precisamos ser tratados? Nós precisamos deixar que o Senhor coloque a mão na ferida, para que a ferida seja limpa, porque só ferida limpa cicatriza. Ferida que está assim com a casquinha e aquele pus por dentro pode até gangrenar no lugar, sendo numa perna, no braço, pode gangrenar, porque está suja, só está coberta com aquela casquinha, fingindo que está curada e não está curada. E a gente não quer que o Senhor Jesus toque nessa ferida. Muitas das vezes viemos para a igreja, ouvimos a palavra, às vezes nem levamos para a palavra, mas aí a palavra toca ali, mas você faz como a samaritana. Não, Jesus. Judeu não pode participar lá. A gente coloca desculpa para não poder mudar. Gostamos de pecados, idolatramos pecados de estimação, pecados recorrentes, porque às vezes a pessoa não entende porque Deus amou Davi, que tinha muito sangue, que era guerreiro, que ia para a guerra, que matava. Mas eu passei a entender, eu
porque Davi pedia perdão, fazia pecados horríveis, pedia perdão e não repetia o pecado. Ele se arrependia. Davi, ele se arrependia, ele poderia praticar outro pecado, mas ele se arrependia e ele era segundo o coração de Deus. Que coisa mais linda, né? Davi, segundo o coração de Deus. Mas nós estamos, eu adoro esse microfone, mas nós estamos, ele é bênção para a nossa vida, porque ele não tem fio. Aleluia. E nós estamos o quê? A palavra de Deus, ela fala no meu coração. Eu prego para mim. Quando eu falo de alguma coisa referente à palavra de Deus, eu falo assim: o Espírito Santo de Deus está falando para mim, entendeu? Para mim. Por quê? Porque nós temos pecados de estimação. Temos sim, irmãos. Temos sim. Quando nós abrimos os nossos olhos, a gente já acorda pecando. Nós reclamamos da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, mas esquece de ver o dom da vida, o dom de Deus. O que Jesus ele faz por nós, ele vai lá para o poço. Ele vai para o poço todos os dias esperar a nossa presença. Ele vai para o poço com propósito. Ele vai para o poço para cuidar de nós. Ele vai para o poço para curar as nossas feridas. Ele vai para o poço, irmãos, para nos esperar. Só que nós sempre damos desculpas ao Senhor. Não, Senhor, mas eu não consigo rejeitar. Eu não consigo renunciar. Não dá para renunciar a esse pecado. Não dá para renunciar. Chega uma pessoa perto da gente, começa a falar da outra. E como é que você vai falar do outro irmão, da outra pessoa, se a pessoa não está ali para se defender? Porque na realidade, se a pessoa tivesse para se defender, a gente não falaria. Aí fala assim, nós falamos assim, a gente só ouve, não fala. Está compactuando com a fofoca. Meu Deus. Está compactuando com a fofoca. Porque se Deus te mostra uma coisa para você orar, não é para você falar assim: irmã, eu vi o irmão entrando lá no botequim, você sabe que ele tem oportunidade na igreja? Não, se Deus permitiu que você visse, é para você dobrar os joelhos de madrugada. Porque muitas das vezes o Senhor nos acorda de madrugada e a gente não tem coragem de rolar da cama e se ajoelhar. Nós não temos coragem de se levantar e ir para o sofá, pegar um pouquinho da Bíblia ou cantar um louvor que a gente conhece e clamar ao Senhor pelaquela vida. Nós não temos, porque está muito frio. Está frio. Nós não temos. Às vezes vamos, acordamos de madrugada, vamos ao banheiro, voltamos para a cama, nos cobrimos na cabeça, aos pés. Não, Senhor, não vou. Não, Senhor, não vou fazer. Isso também é pecado de estimação. Porque se você pode fazer e não faz, você está pecando. Meu Deus. E achamos que pecado é só adultério, fornicação, homicídio. Só isso? Não. Pecado é você mentir, falar assim para a criança: vai lá e fala que a mamãe não está. Aleluia. Pecado é você... É difícil ser crente? É difícil ser crente. É difícil servir ao Senhor? É difícil servir ao Senhor. É difícil. Porque se você for entrar na palavra de Deus e você for ler versículo, pedir que o Senhor revele a palavra já é revelada, mas que o Senhor revele a palavra para você, você vai entender onde nós erramos todos os dias, porque nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição, nós buscamos a santidade todos os dias. Nós buscamos. Aquela mulher, ela era refém do poço. Nós somos refém das nossas próprias escolhas. Meu Deus. Meu Deus. Maravilhoso, Deus. Aleluia. Às vezes não perguntamos para Deus como fazer. Não perguntamos ao Senhor. Não perguntamos: Senhor, comprar esse celular é da tua vontade? Senhor, ir na casa de alguém é da tua vontade? Às vezes, irmãos, a gente é convidada para ir para um lugar, mas não é da vontade de Deus, não. Está vendo que fala alto? Não é da vontade de Deus, não. E nós temos que perguntar ao Senhor antes de sair de casa: Senhor, é da tua vontade?
que eu vá lá visitar tal pessoa. Sabe por quê, irmãos? Quando é da vontade de Deus, Deus proporciona. Quando é da vontade de Deus, tem propósito. A samaritana, ela poderia ir lá pegar a aguinha dela e voltar para a casa dela como todos os dias. A samaritana poderia fazer o que ela fazia, era uma coisa diária, todos os dias, 365 dias por ano. Poderia ser um dia comum, mas aquele dia não foi um dia comum. Não foi um dia comum. E deixamos de perguntar ao Senhor o que nós podemos fazer. Eu tenho uma conhecida, ela é uma amiguinha, ela tem 20 e poucos anos, amiga dos meus amigos, dos meus filhos. Engraçado que os amigos dos meus filhos viram meus amigos, né? Aí, ela saiu da igreja, ela saiu da igreja porque a mãe dela morreu com 45 anos de um infarto, 45 anos de um infarto. E ela estava lá na igreja, estava atuante e tal, mas eu acho que ela não conheceu Jesus. E ela, quando ela não tem o conhecimento desse Jesus que a ama, que a guarda e que ela é menina dos olhos do Senhor. E quando a mãe dela faleceu, o que acontece? Acontece o luto. E o luto é uma coisa muito difícil. Só sabe quem é luto, quem já viveu luto. E quando ela estava vivendo luto, uma menina de 20, não tem mais de 25 anos, a igreja sumiu. Quando a igreja sumiu, porque a igreja some, porque a gente afasta também a igreja, porque está de luto. A gente não entende muita coisa. A gente fica refém do poço. Aí, quando o luto instaurou na vida dela, ela entrou para macumba. E quando eu comecei a ver os status dela, só coisa de macumba, que eu nem aguento, eu pago na metade, mas eu a amo. E ontem, Deus queria. Tem 2 dias, Deus colocou ela na minha frente, porque eu oro por ela. Eu falo assim, Senhor, vai lá dentro daquele antro de Satanás e arranca a Camila de lá. Sempre falo isso, sempre oro dessa forma. E esses 2 dias atrás, eu encontrei Camila no mercado, mas não reconheci Camila. Camila estava na minha frente, eu fui atrás dela. Aí Camila passou no outro corredor, eu olhei assim nela, Camila não me reconheceu. Camila estava no caixa, Deus falou assim, vai lá. E eu fui lá, eu olhei assim, só que fiquei com medo, né, de não ser a Camila. E ela estava com uma face diferente, estava séria, tinha vindo do psicólogo, tinha chorado muito, estava com a cara muito inchada, estava muito séria. Nesse tempo todo que eu fiquei atrás dela para ver se era ela não era Camila. A fisionomia dela mudou. Aí eu falei assim, não vou falar, porque de repente não é a Camila. Saí do mercado, quando saí do caixa, irmãos, virei assim, a Camila veio de frente. Quando o Senhor Jesus tem propósito, as coisas não acontecem? Tem propósito, teve propósito ali. Teve propósito, sabe por quê? Quando nós servimos ao Senhor, e mesmo assim, porque o propósito eu acredito que não foi na minha vida, foi na vida dela. Meu Deus. Quando ela estava sentando, eu falei, Camila, não foi nem eu que chamei, não fui eu, porque eu não teria coragem, quando eu vi já sair da minha boca. Ela olhou para mim, sorriu, eu falei assim, por isso que eu não te conheci, porque esse sorriso não estava na sua face, nos seus lábios. E ela falou, Emília, que saudade de você. E ela me abraçou, e eu abracei ela, eu gosto muito dela. E a gente chegou assim, estava no meio da passagem dos outros. E ela começou a falar, eu comecei a falar de Jesus, ela começou a falar, eu comecei a falar, ela falou, me puxou pro canto, ela me abraçou, ela falou, eu gosto muito de você. E ela chorou, eu falando de Jesus, como é que a pessoa que pertence ao Senhor, que sabe quem é Jesus, que passou tanto tempo com Jesus, tanto tempo, vai para as garras de Satanás. Mas o Senhor não esqueceu dela, sabe? Porque quando a gente fala do amor de Deus, a pessoa chora e se emociona. É porque tem Jesus dentro, é porque tem propósito, é porque Jesus está lá no poço esperando ela. E nós, ser humano, ser fraco, né? Porque Deus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. Nós somos fracos, nós somos falhos. Acordamos 5 sono, entendeu?
Acordamos sim com debilidade de fé. A minha fé é fraquinha, eu não consigo. E não acreditamos no que nós somos. Porque Deus, Ele nos capacita a todo momento. Pastor Ricardo é igual Deus, igualzinho, sabe? Porque enquanto a gente não acredita na gente, Ele acredita. Deus é a mesma coisa, nós não acreditamos em nós. Mas Deus, Ele acredita. Jesus, Ele acredita. O Espírito Santo de Deus acredita. Nós não acreditamos. Nós não acreditamos, mas Deus acredita. Sabe por quê? Ele nos usa a todo momento. Você acha que Deus não me usou eu, canal, falho ali na vida da Camila? Porque Deus, Ele não esqueceu ela. Na vida da Camila, naquele momento. Porque sabe o que eu acho tão lindo? Que Deus proporciona coisa na nossa vida, porque, gente, eu cheguei lá 3 vezes no mercado, não consegui falar com ela. E ela, na saída, na minha frente. Tipo assim, fala, eu mandei você falar. Você, vaso covarde, fala, vaso covarde. Eu mandei, porque ela é minha filha. E nós nos sentimos tão fracos, tão refém do poço. Acordei deprimida, porque meu marido não falou que eu sou linda hoje. Mas ele falou ontem, anteontem, mas hoje ele falou. Aí eu acordei deprimida, não tô bem. Não quero pegar a Bíblia, não quero ler, não quero. Meu Deus! Eu estou morta de ansiedade, o pagamento ainda não saiu. Mas quando o pagamento sair, vai dar para pagar todas as contas, né? Mas nós não vemos isso, nós só vemos que o pagamento ainda não caiu na conta. Meu Deus, hoje não tem aquele filé mignon para me comer, mas tem arroz, feijão e ovo. Adoro ovo, gente. Ovo frito, ovo cozido, ovo no pão. Adoro, eu gosto mais de ovo. Vou te falar o seguinte: ovo não precisa temperar, só é jogar na panela, né? Só quando a gente quer fazer um omeletezinho, né? Mas ao menos você vai cortar umas coisinhas, né? Aí você não vai ficar o dia todo na cozinha fazendo comida. Amo ovo. O que acontece? Não, mas nós não vemos. Nós não estamos preparados para ver as coisas boas que o Senhor nos traz, nos dá. E essa mulher samaritana, ela exaltou todas as dificuldades dela. Ela não exaltou assim: o Senhor Jesus, Ele vai me dar, Ele é profeta. Mas ela declarou aqui que Ele era profeta. Ele vai me dar uma água viva e eu não vou precisar carregar o cântaro. Meu Deus! Cântaro deve ser um negócio, quando eu vejo aquele negócio que a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? É um negócio que aquela mulher carregava na cabeça. Era um negócio grande, né? Cheio de água, imagina. Baiano que gosta de botar o balde com a rodilha na cabeça, né? Eu sou de família baiana. Mas eu sou baiana não, eu sou soteropolitana. Eu sou carioca. Então imagina. A mulher saiu no sol de meio-dia. Uma mulher saiu no sol de meio-dia com um balde, um cântaro na cabeça vazio, arriar aquele cântaro do lado de um poço, de uma fonte de água. Algumas Bíblias falam em poço, algumas Bíblias falam em fonte. E essa mulher pegar o balde, carregar aquela água. Eu já tirei água de poço, eu sei como é difícil no balde. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma bomba e um poço artesiano, graças a Deus. E aquela mulher puxar aquela água, encher aquele cântaro até em cima, porque senão ela teria que voltar 3, 4 vezes. Então ela tinha que encher o cântaro, levantar aquele cântaro, colocar na cabeça e ir para casa. De repente, nesse horário, ela fazia, eu estou conjecturando, 3, 4 vezes isso para encher as vasilhas, para encher as garrafas, para encher mais ou menos isso. Essa mulher preferia passar por isso, passar por essa dificuldade. Às vezes nós preferimos sentir a dor de uma mal resolução, de decisão, de uma má decisão, de não perguntar a Deus. A gente prefere sentir as consequências de uma decisão que não passou pela permissão de Deus, do que dobrar o joelho e perguntar ao Senhor, né? Tudo bem que nós aprendemos
aprendemos com as nossas escolhas, mas não é melhor aprender com o erro dos outros? Não é melhor? É melhor, porque você não vai sofrer. Você já viu alguém sofrer aquilo e você não vai sofrer, você vai saber. Jesus, apóstolo, Jesus, como é? Como é que vai ser? Jesus, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. O Espírito Santo de Deus fala, gente. Te deixa assustada, mas o Espírito Santo de Deus fala. Me ensina a reconhecer a tua voz. Me ensina para que meus dias sejam bons. Porque o Senhor, Ele não se agrada em nos castigar. O Senhor, Ele não se agrada que a gente sofra. O Senhor, falando na palavra de Deus, que Deus levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. E por que nós sofremos dores? Por que nós sofremos? Tudo bem que a dor, ela ensina, mas é melhor aprender sem dor, né? Não é melhor? Não é melhor? Não é mais lindo aprender sem dor? Fazer a obra de Deus sem dor? Né? É mais gostoso. Tudo bem. Às vezes é necessário que a gente passe, mas é melhor que a gente não passe. E aquela mulher, ela tinha as dificuldades dela, as deficiências, a vida sentimental, amorosa dela não era boa, a vida social dela não era boa, de repente a vida financeira dela não era boa, e é muito triste a gente ser sozinha. Imagina essa mulher sozinha, sem uma amiga, sem um parente por perto, sem ninguém por perto. Então essa mulher poderia sofrer de depressão, de ansiedade, e naquela época não tinha remédio, entendeu? A cura estava em Jesus na época, porque eu acho que nem os SUS poderia ter até certo tipo de remédio, mas não como agora, na atualidade. E essa mulher estava nesse curso. Essa mulher foi buscar. Essa mulher encontrou Jesus. Essa mulher olhou para Jesus. Essa mulher falou, ela declarou que os samaritanos não conversavam com os judeus. Então ela colocou um obstáculo. O primeiro obstáculo que ela colocou. Você está falando comigo? Sou samaritana. Eu sou samaritana. Está falando comigo? Eu sou samaritana. Irmão, um pouquinho de paciência, me ajuda a pregar? Tá bom. E aqui, Jesus, Ele preparou o ambiente. Ele mandou os discípulos irem para a cidade. Ele sentou à fonte. Jesus poderia falar para a fonte, dá água. Anjo, traz água. Mas o Senhor Jesus, Ele sentou na fonte, esperou a samaritana, porque tinha encontro com Ele naquele dia, com aquela mulher, porque Ele conhecia o sofrimento daquela mulher. Ele conhecia as necessidades daquela mulher. Jesus conhecia, o Senhor nos conhece. Às vezes nosso marido, nosso filho, nosso pai não nos conhece como Jesus nos conhece. Não nos entende como Jesus nos entende. Às vezes o filho não entende, Jesus não entende. Às vezes o pai não entende. E pai, olha só, pai, né? Pai, mãe, né? Entende filho. Bastante. Mas Jesus entende. Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus sabe que a gente precisa. O Senhor coloca a situação certa na hora certa, no momento certo. Entendeu? E se a gente ficar ligado, às vezes coisa que acontece, a gente não entende nem ali. Mas quando a gente olha para trás, a gente fala assim: Senhor, foi livramento. Pai, é uma oração respondida há 5 anos atrás. Né? Então quem nos entende é Jesus. Então Jesus entendia aquela mulher. Então ele fez todo um cenário para encontrar com aquela mulher. Então aquela mulher, ela fala, né, que Jesus, que os judeus estavam com o samaritano, mas o Senhor ele fala assim: se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me água de beber, tu pedirias a ele e te daria água viva. Porque essa mulher estava ali na frente com a resposta para todos os seus problemas. Às vezes nós temos a resposta para todos os nossos problemas na nossa frente, mas nós insistimos em querer adorar, exaltar mais o mal do que a cura e a libertação. Meu Deus. Né?
Jesus ele cura, liberta, salva e leva para o céu. Mas eu quero mais estar falando das minhas dificuldades, estar exaltando as minhas dificuldades, estar coçando as minhas feridas, porque é bom coçar as feridas, do que entender que Jesus é a verdade, é a vida, é a cura, é a libertação, porque é muito legal. Você já viu essas pessoas? Quando eu entendi isso, eu parei, eu oro por mim mesma. Só peço uma oração, porque eu sei que tem uma igreja orando por mim, mas quando é muito necessário. A pessoa que não vai à igreja, mas fala assim: irmã, ora por mim. Irmã, vem cá, irmã, ora por mim. Irmão, ora por mim, irmão. Não é? E o Senhor apresentou uma resposta para aquela mulher, mas mesmo assim, ela, não, judeu não fala assim mais. Aí depois que Jesus fala: tu és maior do que Jacó, o pai, que deu o nosso poço, bebendo ele próprio dele. Aí Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus fala de novo: mulher, eu estou aqui, eu estou te dando a água da vida, e você está coçando as suas feridas ainda? Não viste, não vê que eu estou aqui? Então o Senhor falou: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aí a mulher retrucou: Senhor, me dê essa água para que não tenha mais sede. Aí Jesus vai lá e fala assim: vou tocar mais um pouquinho na feridinha dela. Vai, chama o teu marido. A mulher falou: eu não tenho marido. Aí o Senhor fala: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Isso disse com verdade. Aí a mulher vem e fala assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e dizem que em Jerusalém é lugar que é para adorar. Quando Jesus fala que ela não tem marido, quando Jesus toca na feridinha dela, o que ela fala? Ela troca de assunto. Não, se ele tocar na minha ferida, você liberta. Eu não quero se liberta. Eu carrego essa ferida há muitos anos. Lá em Lucas, eu não sei qual é o capítulo, fala de uma mulher, filha de Abraão, que há 18 anos era corcunda. Ela carregava o pecado há 18 anos e não queria ser liberta. Ela estava dentro da casa de Deus e não queria ser liberta. Ela caminhava para a casa de Deus e não queria ser liberta. Jesus foi lá e libertou aquela mulher no mesmo instante. A mulher caminhou retinha, mas há 18 anos carregava o pecado. 18 anos. 18 anos é muito tempo carregando o pecado dentro da casa do Senhor. E aí essa mulher, quando Jesus falou assim: esse macaco não é teu não, minha filha. Tu tomou de alguém. Isso aí não é bênção de Deus não, meu bem. Aí ela fala assim, muda de assunto, né? A perguntar, hoje é melhor adorar. Ela muda de assunto. Ela muda de assunto por quê? Ela não quer que seja mexida a ferida. Sabe por quê? Porque quando Jesus mexe a ferida, ela começa a ser liberta. Quando Jesus começa a mexer na nossa ferida, nós começamos a ser libertos. Porque a libertação não acontece aqui quando você cai, não. A libertação pode acontecer, começa aqui, mas é todos os dias na sua vida. Todos os dias Jesus quer te libertar. Te libertar do julgamento, te libertar do orgulho, da vaidade. Orgulho não manifesta, irmãos. Orgulho é demônio que não manifesta. Inveja é demônio que não manifesta. Você tem que libertar lá sentadinho na sua cama, de joelho. Senhor, me liberta do orgulho. Me liberta da inveja. Porque a gente tem inveja. Não, eu sou crente, eu não tenho inveja não. Não, a gente tem inveja. A gente tem inveja todos os dias. A gente tem inveja. Se eu for falar assim, do que? Algumas coisas do que a gente tem. O ser humano tem inveja? Vai assim, ó, igual aquele rolo. Vai blá, 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 blá. Porque nós temos inveja, nós temos que reconhecer. E a gente só é liberto quando a gente reconhece. Entendeu? Então essa mulher falou assim: não quero que ele mexa na minha ferida. Porque se ele mexer na minha ferida, eu vou quebrar o ciclo da rotina de caminhar para o poço todos os dias. Então ela não queria nada com Jesus. Aí você lendo, você entende que ela estava rejeitando a água da vida no início. Não, quem é esse homem que conhece a minha vida? Quem é esse homem que está falando tudo que eu faço? Quem é esse homem? Eu não quero não.
defendendo. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor toque. Olha, pai, pode entrar na sala, mas nos quartos não. Porque quando a gente recebe visita, não é assim que a gente faz? A gente recebe a pessoa na sala e vai fechando as portas dos quartos. É assim dessa forma. Essa mulher queria que Jesus, ela aceitou até que Jesus entrasse na sala, mas ela não abriu ainda a porta dos quartos para ele. E a gente fala assim: estou aqui, vou te aceitar, vou limpar a igreja, vou dar testemunho, vou ir para a escola dominical, o que pedir para mim fazer eu faço. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor entre nos meus quartos, porque os meus quartos são sujos. A sala ainda deu para dar uma varrida no meio, colocar as almofadas no lugar, esconder uns livrinhos. Então dá para receber, nos quartos não, Jesus. Jesus, eu quero te servir, mas não quero renunciar àquele pecado. Não quero renunciar à minha noite de sono. Não quero renunciar a uma visita na casa de alguém que está precisando de uma palavra. Senhor, eu estou te servindo, mas não quero renunciar às palavras torpes que eu falo e não conseguir me libertar. Eu estou te servindo, mas de vez em quando eu vou ali no cantinho fumar um cigarrinho. Mas final de semana eu dou uma bebidinha no copinho de vinho, de cerveja que alguém me oferece. Porque ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém está vendo. Mas Jesus aqui, ainda bem que é Jesus que vê, porque Ele nos ama, nos entende, acompanha o processo de libertação, né? E nos dá chance todos os dias. Porque senão, imagina, olha para o Antigo Testamento, aqueles homens eram bravos, eles matavam, eles degolavam, mas o Senhor amava, Deus amava todo mundo. Se Deus não amasse Moisés, o ser humano ia ser dizimado. Ele amava Moisés de uma forma tão linda que poupou a vida do ser humano. Então, graças a Deus que o Senhor Ele nos ama. E Ele ama também aquele que está lá no mundo. Né? Que dá oportunidade. Quantas oportunidades? Meu Deus! Às vezes o garoto está lá todo drogado, todo isso, daquilo. A gente fala assim: misericórdia, isso aí, ó, era para estar morto. Era para estar morto. Quantas coisas ele faz? Ele rouba, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Já era para estar morto. E o abençoado está lá vivo em pezinho. Olha assim: ué, mataram ainda não? Por quê? Porque Jesus ama. Dá oportunidade. Está lá no poço esperando. Meu Deus. E Jesus estava dando oportunidade para aquela mulher. Dando oportunidade. E aquela mulher só botava conversinha no meio. Só botava conversinha no meio. Não quero que ele mexa nas minhas feridas. Não quero que ele tenha. Porque ele já sabe demais. Ele já sabe demais. E a gente gosta de quem sabe demais da nossa vida? Pelo menos eu gosto de alguém que sabe demais da minha vida. Ih, está sabendo demais. Estou gostando disso não. Só Jesus pode. Então, aquela mulher só dava desculpa. Quando eu comecei a ler esse capítulo, porque a palavra de Deus ela se renova todo dia. O que eu estou pregando aqui, alguém pode pregar no culto de noite e é diferente. Duvido. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Ela fala que ele é profeta, aí pergunta sobre adoração no monte em Jerusalém. Aí Deus fala assim: mulher, Jesus falou assim: crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Ele falou tudo que ela queria saber, né? Aí aqui no 24 fala assim: Deus é espírito, importa que o que adore em espírito e verdade. Aí a mulher diz assim: eu sei que o Messias que se chama Cristo tem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí o Senhor declarou para ela: eu sou, eu que falo contigo. Aí os discípulos, né, no 28 já fala: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Aquela mulher, depois de tanto conversar com Jesus, ela deixou o cântaro ali no poço. Ela não precisou mais no cântaro, ela não ia voltar mais no poço, ela foi liberta. Ela entendeu o princípio, ela entendeu o propósito e ela largou aquele cântaro. Nós precisamos largar o nosso cântaro todos os dias, porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos largar o nosso cântaro todos os dias, porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos largar o nosso cântaro
misericórdia. Se tiver abraçado, só se o Espírito Santo de Deus estiver em mim. E tá, graças a Deus. Nós temos a coragem de abraçar uma pessoa que ninguém abraça, que é rejeitada, que é separada da sociedade, que não tem solução, não tem para onde correr. Então nós temos que largar nosso cântaro todos os dias. Essa mulher largou o cântaro, ela foi para a cidade, ela anunciou o profeta, ela falou de Jesus, ela foi uma nova mulher, ela se renovou através de Jesus. Eu acho que ela foi a primeira missionária da Bíblia, eu acredito, porque ela voltou para a cidade e falou de Jesus. Vem ver um homem. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Ela entrou naquela cidade e falou: vem ver, tem um profeta ali, ele é o Cristo, ele é o Cristo, tem um profeta ali, ele é o Cristo. Aqueles homens, eles foram ver quem era Jesus. Aquela mulher, ela foi liberta, ela levou a palavra, ela levou a alegria, ela levou o conhecimento. Agora ela não era mais uma mulher que tomava marido dos outros, ela não era uma mulher separada, ela deve ser, eu acho que ela se reconciliou com a sociedade. As pessoas olharam ela e falavam assim: olha só, essa mulher está diferente, olha só como está essa mulher, olha só como essa mulher anda, olha só, essa mulher não está mais envolvida com o marido dos outros, olha só, essa mulher vem buscar água de manhã. Se ela foi buscar água no poço, porque eu acredito que ela não voltou mais não, porque ela achou um manancial vindo de dentro dela, e esse manancial jorrou dentro da casa dela, jorrou dentro da família dela, jorrou dentro da cidade dela, e os homens viram e foram ter com o profeta, aleluia, que era Jesus, que é Jesus, aquele que nos renova, que nos dá água, que Senhor, aquele que transborda na nossa vida, porque Deus ali se interessa em fazer transbordo, não é pouquinho não é uma gotinha, não é um filezinho de água não, é o transbordo, porque poço não transborda, mas Jesus é a água da vida, ele transporta como rios cristalinos. Senhor, Pai querido, ele é maravilhoso. Aquela mulher, a partir do momento que reconheceu o Senhor, ela foi liberta. Aquela mulher, ela reconheceu o Senhor com atitudes. E ela foi liberta naquele dia. E ela não mais se tornou refém do poço. Refém do poço para ela, nunca mais. Aleluia! E as palmas que louvam o Senhor esta manhã.